Ok. Então, amados, é o seguinte, esse é o título que eu dei, né, para a nossa palavra de hoje aqui, potencializando a aprendizagem da escola bíblica pelo método andragógico, né? E a gente começa assim, que o modelo tradicional de ensino, no qual o professor fala e os alunos apenas ouvem, foi adotado como único método de aprendizagem dentro das igrejas. Então esse é o nosso estilo, esse é o padrão da escola bíblica e de toda a educação cristã nas igrejas. O professor fala e os alunos só ouvem. O ensino para adultos nas igrejas tem se caracterizado por investir fortemente no conhecimento bíblico, como sendo este suficiente e único para se formar cristãos maduros. Então, o conhecimento bíblico é tudo que se pretende alcançar quando a gente fala de educação cristã nas igrejas, né? Isso é suficiente e é o único objetivo a ser atingido. O foco é transmitir o conteúdo de maneira intensa, através de programas educacionais sistemáticos, como a escola bíblica. Então, a escola bíblica é um sistema bem elaborado, bem trabalhado, mas o foco é isso, é transmitir o conteúdo. Conteúdo, tá certo? Esse método levou muitos cristãos a acharem a escola bíblica um lugar chato e impessoal, onde eles recebem informações e nada mais. Então, a gente vai perceber, quando a gente falar sobre andragogia, a gente vai perceber por que se tornou um lugar chato a escola bíblica, né? É só um lugar para receber informação. Entendemos que é necessária uma educação que deixe de ser apenas transferência de conhecimento. Então, a ideia é de repensar a educação, é isso que a professora Elana fala muito lá, nesse curso que eu fiz lá na Penha, na Batista da Penha, exatamente sobre isso, que olhar a educação como algo além de transferência de conhecimento, né? Então a proposta é uma aprendizagem por meio de reflexão, vivência, mutualidade e serviço ao próximo. Parece que não dá para incluir tudo isso dentro de um método de aprendizagem, mas é exatamente essa a proposta. Que na aprendizagem, no ensino, a gente tenha reflexão, tenha vivência, tenha mutualidade e tenha serviço ao próximo. E aí a construção do pensamento é tão importante quanto o conteúdo que se está ensinando. Ou seja, mais do que transmitir o conhecimento, transmitir um conteúdo, você vai provocar uma mudança na mente da pessoa. Essa que é a ideia. Então, quando a gente fala em construção do pensamento, é isso. Ter algo que mude a mente da pessoa. A construção do pensamento é exatamente nesse sentido. Então, o papel do educador ali é ajudar no processo de amadurecimento do cristão. E isso inclui algo muito maior do que ajudá-lo a repetir conteúdo. Então, não é só aquele negócio, sabe? Fala um versículo de cor e faz aquelas perguntas da Bíblia e tal. Tudo isso é bênção. Foi nos abençoando por décadas e por séculos, né? Tem sido o método que tem educado as igrejas, né? Mas agora a ideia é ter algo muito mais do que simplesmente fazer com que o aluno tenha a capacidade de repetir aquilo que ele aprendeu. E é então que entra a andragogia. O que é andragogia? Andragogia é a ciência que estuda como os adultos aprendem, que é diferente da pedagogia. Pedagogia é como as crianças aprendem. Então veja só, nós estamos usando a pedagogia para todas as faixas de idade, não é? Mas a pedagogia, na verdade, ela é criada a partir de como a criança aprende, né? A pedagogia ela foi criada a partir disso. E aí se aplicou a pedagogia para todas as faixas de idade. A andragogia já não, ela é específica para isso. Ela estuda como que os adultos aprendem. E o importante é a gente entender isso. Os adultos decidem por si mesmos o que e para que eles querem aprender. Então, ele decide o que ele quer aprender e ele decide para que ele quer aprender aquilo. Você pode perceber hoje, não são só os adultos, né? A gente vai ver aqui até os jovens, os adolescentes,
já estão nessa vibe aí de eles decidirem o que eles querem aprender e decidir para que eles querem aprender. Eles esperam ter a responsabilidade de tomar decisões, inclusive com relação à sua aprendizagem. Ou seja, as pessoas querem decidir o que elas querem aprender. Tá? Então, isso se torna um contrassenso você colocar essas pessoas numa sala de aula de acordo com o interesse de outras pessoas que decidiram o que elas devem aprender. Então veja só como fica distante daquilo que é a expectativa da pessoa. O adulto e o jovem e até o adolescente hoje, ele quer decidir o que ele quer aprender. Então se você fala para ele, vem aqui, tem essa revistinha, e aqui você pega o índice da revistinha, vai estudar isso. Ele fala, eu não quero isso. Eu quero estudar a Bíblia, mas não quero aprender isso. Entendeu? Ele quer decidir o que ele vai aprender. Vamos ver como é que isso se dá. O modelo em que o professor passa as informações e o aluno absorve sem qualquer participação não é o mais adequado para a educação cristã de adultos. A própria vida do aluno deve ser considerada, trabalhada e servir de base para que os conteúdos sejam aprendidos. Ou seja, é preciso considerar o contexto em que ele vive, é preciso considerar o que ele está vivendo, o que a pessoa está vivendo. Mudar esse paradigma é um grande desafio, né? E para nós também, com certeza, vai ser um grande desafio. A maioria dos nossos educadores, agora falando dos professores de escola bíblica, então a maioria dos nossos educadores foi formada por uma estrutura rígida em educação cristã. Então é aqui, é a revista e pega isso aqui e é isso aqui. Tá certo? É rígido. Não dá margem para a gente fazer... Oi? É um currículo fechado, exatamente. O aluno vai descobrir qual o significado da lição para a sua vida. Para isso, ele leva em consideração os conteúdos e as experiências anteriores. Então, na andragogia, a ideia é essa, de que o aluno é que descubra o significado daquela lição para a vida dele. Né? E para isso ele vai levar em consideração os conteúdos e as experiências anteriores que ele teve. Então, pela andragogia, ocorre uma troca de conhecimento e experiências entre todos os participantes da aula. Então, não há hierarquia, e sim reciprocidade entre o professor e o aluno. Ou seja, é uma troca de conhecimento. Por quê? Porque todo mundo tem algum conhecimento quando vem para a aula. Todos os alunos têm. Que não seja de Bíblia, mas é de vida. E a Bíblia fala de vida. Né? Então, todo mundo tem algo para trazer. Todo mundo, vamos falar de adulto, de jovem, de adolescente, tem um conceito do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é mal. Então, ele consegue trazer as suas experiências e essas experiências vão fazer parte, né, de todo o processo de aprendizagem da sala toda, da classe toda. A gente não ensina a Bíblia para as pessoas serem capazes de repetir o conteúdo, mas sim para que as vidas sejam transformadas. Então, o objetivo muda. O objetivo não é que ela guarde o conteúdo, mas que as vidas sejam transformadas. Usando o exemplo de Jesus, né? Jesus investia tempo ouvindo e interagindo com as pessoas, porque a sua agenda era a vida delas e não o conteúdo a ser ensinado. Então, Jesus trabalhava dessa maneira. Esse é o método de Jesus, na verdade, né? Então, ensinar a Bíblia é um método. Mudar as vidas é um objetivo. É disso que a gente vai tratar. Para atingirmos o alvo de formar cristãos maduros, precisamos de espaços educacionais onde os participantes sejam acompanhados além do ambiente de ensino. Ou seja, a sala de aula, a classe da escola bíblica, não vai ser só um ambiente de ensino, vai ser um ambiente de convivência. Né? É essa que é a ideia que a gente quer transmitir. Né? Porque para a formação de cristão maduro, não adianta só ter aquele ambiente de ensino. É importante que haja um ambiente de convivência. As experiências dos alunos são um elemento fundamental
para que a aprendizagem aconteça. Então, é aquilo que eu falei, todo mundo tem as suas experiências de vida. E essas experiências de vida vão fazer parte da sala de aula, vão fazer parte do contexto das lições. Tá? Quando os alunos estão acostumados a apenas ouvir, ouvir e ouvir, eles podem acabar presos em um sentimento de anestesia e acomodação. Porque ele chega lá, ele senta, ele fica ouvindo. Então ele fica meio que anestesiado e acomodado com aquilo. Muitos deles adotam a posição de ficar cobrando um nível cada vez maior de qualidade das aulas, sem aplicar os ensinos em sua vida. Isso acaba acontecendo também, né? Alguns alunos falam assim, mas o estudo podia aprofundar mais, eu queria uma coisa mais aprofundada e tal. Mas ele está aprendendo e não está aplicando nada na vida dele. Só está adquirindo conhecimento, e ele quer mais. Então ele começa a criticar porque ele quer um conhecimento mais aprofundado, não é? Mas não há transformação de vida, não há aplicação na vida pessoal. Para a educação de vida discipular, propomos o uso desta abordagem desde os adolescentes, pois na atualidade eles recebem informações e adquirem experiências de vida precocemente, aquilo que eu falei, né? Então não é só voltado para os adultos, né? Mas também para os jovens, adolescentes. Por quê? Porque hoje em dia, um adolescente, ele às vezes tem bilhões de informações por causa das redes sociais, por causa da internet. Então ele tem muita informação hoje, desde a adolescência. Então a pedagogia hoje vai ficar realmente restrita às crianças, né? A partir dos adolescentes é andragogia. Compartilhar experiências em sala de aula traz um forte elemento relacional e discipulador, levando o aluno a adquirir novos hábitos. Então, veja só que essas experiências que um tem, que o outro tem, elas vão ser tratadas, discutidas dentro do grupo, né? E isso vai trazer esse elemento de relacionamento entre os alunos e o professor e de discipulado também, que é fundamental para nós, né? E aí vamos ver aqui um tópico que eu pesquisei, que eu achei muito interessante. Como as pessoas aprendem, né? O que o ser humano grava na sua mente, na sua memória? Ele grava 10% daquilo que ele lê. Ele grava 20% daquilo que ouve, em média, né? Grava 30% daquilo que vê. Grava 50% daquilo que ouve e vê. Grava 70% daquilo sobre o que ele fala. E grava 90% daquilo que ele faz. Né? Então veja que, se a gente está pensando em resultado para aprendizagem, olha só como o ser humano grava na sua memória, né? Então vamos partir aqui para o nosso meio, né, para a igreja. O que o ser humano grava? 10% daquilo que lê. Então no nosso contexto ele lê o quê? A Bíblia, né? Então ele lê a Bíblia inteira e grava 10% do que ele leu. 20% daquilo que ouve. Ele ouve o quê? Um sermão, né? Então ele vem à igreja, ouve o sermão. Ou até a aula da escola bíblica. Ele grava 20% daquilo que ele ouve. 30% daquilo que vê. Ele vê o quê? Imagens, são vídeos, são filmes, né? Tem esses seriados que passa na televisão da vida de Jesus, dos 10 mandamentos. Então ele grava 30% daquilo por causa das imagens. As imagens ajudam a gravar. 50% daquilo que ouve e vê. Então a gente teria, por exemplo, um sermão com PowerPoint. Dá muito mais resultado do que um sermão só falado, né? Exatamente por causa disso. Porque a imagem vai ajudar a gravar. 70% daquilo sobre o que fala. Olha o nosso delivery aí, ajudando as pessoas a gravar aquilo que ela ouviu no sermão. Por quê? Porque ela repetiu com a própria boca, ela repetiu com seus lábios aquilo que o pastor falou no sermão, aquilo que o pregador falou no sermão. Então, o delivery, a ideia de introduzir ele foi exatamente isso, de acrescentar um pouco mais naquilo que as pessoas estão... Então, a ideia é exatamente essa de delivery. O que é que eu estou levando para casa? Aquilo que eu falo, eu levo. Entendeu? Não é mais do que eu vi. Aquilo que eu falei, eu gravei. Aquilo eu estou levando mesmo. E 90% daquilo que faz é o que a gente quer tratar aqui, que é a andragogia. Por quê? Porque a andragogia é o relacionamento. A andragogia vai desafiar a pessoa a aplicar aquilo na vida dela.
a fazer daquele ensino, da aula da escola bíblica, algo que ela vai aplicar na vida dela, né? Então vamos à prática. Pelo método andragógico, a aula bíblica tem 3 partes. A primeira parte é vida e vivência, que poderiam ser separados, né? A segunda é a verdade compartilhada e a terceira é a virtude aprendida. Então vamos ver cada uma delas. A primeira fase é vida e vivência. Vamos lá. Os adultos são motivados a aprender quando têm necessidades e interesses que a aprendizagem satisfará. Então é aqui que está a motivação do adulto para participar da escola bíblica. É porque a motivação dele vem quando uma necessidade dele vai ser satisfeita ou quando o interesse dele vai ser satisfeito através da lição. É por isso que cada vez mais a gente vê as pessoas perdendo interesse pela escola bíblica, né? Porque a escola bíblica hoje, o método pedagógico não alcança as necessidades da pessoa, não alcança os interesses da pessoa, tá certo? Então, esse é o ponto de partida para organizarmos as atividades de uma escola bíblica que será discipuladora, será transformadora. Para iniciarmos uma conversa sobre um determinado assunto, é necessário levantarmos o que cada aluno traz na sua bagagem de vida. Então, vamos supor que a aula é sobre perdão, tá certo? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos primeiro ver a experiência que os alunos têm com relação ao perdão. Então, nós vamos pedir para que os alunos digam, contem para o grupo, para a classe, uma experiência que ele teve a respeito de perdão. Alguém que ele perdoou, alguém que ele não perdoou, alguém para quem ele pediu perdão, alguém que negou perdão para ele, alguém que perdoou ele. Então, são várias faces que você pode ir indagando os alunos para que eles contem as experiências que ele tem a respeito do perdão. É assim que começa a aula. Então, a aula não começa com o conteúdo, começa com as experiências dos alunos, que a experiência do aluno vai fazer parte do aprendizado da classe toda. Então, nós vamos primeiro buscar isso, o que eles trazem na bagagem de vida dele a respeito daquele tema. Eu já tenho aula preparada, eu sou professor, por exemplo. A aula está tudo preparado, está tudo aqui na minha cabeça já. Eu tenho um rascunhozinho aqui para acompanhar. Eu já sei o que eu quero passar para eles. Mas a aula começa pela experiência deles, tá certo? A vivência, que é ainda a primeira parte. Então, após esse estímulo deles poderem falar das experiências deles, esse é o momento em que o professor ministra o conteúdo didático que preparou. Então tá, você teve uma experiência com perdão, você teve outra, você teve outra. Vocês contaram aqui, 3 alunos contaram a experiência deles sobre perdão. Então agora eu vou falar sobre perdão. Eu vou falar o que a Bíblia diz sobre perdão, tá certo? E aí a pessoa já vai percebendo que isso tem aplicação pessoal para ela, né? Jesus empregou uma variedade de métodos para atender a necessidade dos seus ouvintes. Olha os métodos que Jesus empregou, é fantástico isso. O primeiro, indagando sobre a experiência das pessoas, que é o que a gente pretende fazer no início da aula, né? Jesus faz isso várias vezes, né? Perguntar para a pessoa sobre a história dela, a história de vida dela. O segundo, verificando o que elas esperavam e pensavam dele. Então, várias vezes Jesus também indaga sobre isso. O que você espera de mim? Né? Ou o que pensam dele? O que dizem que eu sou? Né? Terceiro, que conceitos tinham a respeito dos ensinos dele? Então, você vê que vários judeus se converteram a Cristo porque Jesus quis ouvir o que eles pensavam sobre a fé, o conceito que eles tinham de Deus, né? O conceito que eles tinham de religião. Então, tudo isso Jesus traz a discussão para depois ensinar a eles, né? Quarto, usando exemplos do contexto dos ouvintes, né, sobre a vida deles, o que Jesus consegue descobrir da vida deles, do cotidiano deles. Quinto, estimulando a participação das pessoas em seus ensinos, né? E sexto, concluindo o ensino com alguma reflexão, a fim de que as pessoas passassem e mudassem, pensassem e mudassem de atitude, né? Então Jesus concluía sempre para que a pessoa ficasse pensando em algo que ele falou, para poder pensar e mudar de atitude.
Então, propomos que a aula seja focada num princípio aplicável na vida diária. No fim do encontro, o aluno firmará um compromisso de mudança de acordo com o ensino. Então, voltando àquela aula sobre perdão, os 3 alunos falaram das suas experiências que tiveram na vida deles sobre perdão. Eu trouxe um ensino sobre perdão. E aí, nós vamos desafiar esses alunos e falar, e agora? O que você vai fazer com isso? De acordo com aquilo que você me contou, com aquela experiência que você teve. Se você tivesse agido diferente, como é que teria sido? Se você que não perdoa, se você tivesse perdoado, fala, eu não perdoei, a pessoa já morreu, e agora deixa pra lá. Agora fala aqui, tá vendo? Você aprendeu sobre o perdão hoje. E se você tivesse perdoado? Eu teria me relacionado bem com aquela pessoa, teria feito as pazes com a minha tia, teria feito as pazes com meu pai, e assim por diante. A gente vai ver como o ensino bíblico vai aprofundar, não vai entrar só na mente, vai entrar no coração da pessoa também. A fase 2 é verdade compartilhada. A partilha é um momento especial de olhar para dentro de si e do outro. Reunidos em pequenos grupos, os alunos discutem o princípio ensinado e que diferença ele pode produzir em suas vidas. Então, eles contaram as experiências deles, o professor ministrou o ensino, aí eles vão falar a respeito disso, né? Eles vão discutir, voltando ao exemplo do perdão, eles vão discutir sobre o que o professor falou a respeito de perdão e o que isso pode mudar para eles. Então, você coloca os alunos para falarem novamente e para discutirem isso, né? Então, eles vão compartilhar. É um momento em que, como diz aqui, eles vão olhar para dentro de si mesmo e vão olhar para o outro também. O problema que o outro está vivendo, ou que o outro viveu, né? Então, um dos propósitos da escola bíblica dominical, que no nosso caso, a escola bíblica discipuladora, é alcançar pessoas e proporcionar contato pessoal para cada aluno. Então, esse contato pessoal sai daquela indiferença ou daquela frieza do professor só ficar falando, e o aluno ouvindo, né? O aprendizado traz desenvolvimento pessoal para cada participante, quer dizer, cada um vai trazer para si aquele conteúdo que o professor passou. As experiências vividas em sala também ajudarão a fixar as verdades ensinadas e as tornarão aplicáveis, quer dizer, com aquela discussão entre os alunos depois do estudo, eles vão perceber que dá para aplicar na vida dele, né? Porque ele vai ouvir o comentário dos outros também. Então, a partilha, que é esse momento dos alunos discutirem a lição, ela abre espaço para a introspecção, para o acolhimento e para o serviço ao outro. Introspecção por quê? Porque o aluno vai olhar para dentro de si e fala, poxa, eu podia ter feito diferente. Ou então fala assim, olha, eu acho que eu vou me retratar com aquela pessoa, eu vou pedir perdão, né? Então tem esse momento de introspecção. Momento de acolhimento, por quê? Porque às vezes a pessoa fala assim, olha, meu pai morreu, eu estava de mal dele, eu não perdoei ele. Minha tia morreu e eu estava brigado com ela. Então é o momento em que a classe acolhe aquele aluno, né? Os demais alunos acolhem aquele aluno. E também abre espaço para o serviço ao outro. Eu falo assim, olha, eu vou orar por você, eu vou ajudar você nisso. Veja que abre um leque de oportunidades para a classe, né? Servir ao outro pode ser entendido como o próprio ato de ouvir ou de caminhar com o outro em direção à maturidade cristã, né? Então você vai ajudar, um aluno vai ajudar o outro nessa caminhada aí para maturidade. Em termos de Novo Testamento, isso já é um pouco do que significa edificarmos uns aos outros. Então é um princípio já que a gente vê no Novo Testamento, que a gente está aplicando em sala de aula. A soma do conhecimento prévio de cada um, mais o conteúdo apresentado pelo professor, mais as experiências compartilhadas pelos alunos, é que vai produzir um novo conhecimento. Então, o conhecimento que vai ser produzido não é o conteúdo da revista, é um misto de várias coisas, né? Terceira fase, a virtude aprendida. Ao final da discussão dos pequenos grupos,
o professor deverá, primeiro, fazer uma análise coletiva do tema estudado. Então, analisar o que cada um achou, né? Reafirmar o princípio bíblico. Falar, ó, então, não se esqueça, o principal sobre perdão é isso, isso e isso. Em uma frase, ele reafirma o princípio. Terceiro, obter o retorno dos alunos sobre o seu entendimento, né? Então, o que você entendeu? Quarto, incentivar o compromisso de mudança de vida dos alunos, né? Isso provavelmente, esse incentivo já houve naquele momento em que os alunos estavam compartilhando depois do conteúdo. Então, esta fase é indispensável. Isso é educação, né? É o fechamento da aula pelo professor. Então, a grande pergunta a ser processada ao final da aula é: qual foi o ensino aplicável na vida de cada um? Então, aí é interessante o professor que cada um diga do que você ouviu hoje, de tudo que aconteceu aqui hoje, o que você pode aplicar na sua vida. É mais ou menos um delivery, né? No final da aula. Para a conclusão, o professor usará comentários de alunos para aplicar o princípio bíblico da lição. Então, a conclusão é interessante. O professor vai prestar atenção no que os alunos estão, na observação dos alunos, e vai, a partir da observação deles, é que ele vai fazer a conclusão a respeito daquele princípio bíblico. Então, mais conteúdo será fixado junto com a visão da prática de uma vida frutífera, né? É mais conteúdo e, junto com isso, aquela visão de colocar em prática a palavra de Deus. Assim, cada aluno torna-se mentor do outro na aplicação do aprendizado durante a semana. E as correções são feitas pela convivência da classe. Por quê? Porque na próxima aula, a gente pode começar a aula falando da aula anterior. Então, se alguém já aplicou alguma coisa a respeito do perdão, nós saímos daqui com um compromisso de aplicar, um compromisso de colocar em prática na vida da gente. Alguém aqui já aplicou alguma coisa do domingo passado, que a gente falou de perdão? Né? Então é interessante que esse aprendizado ele vai tendo uma sequência, né? Vai passar a fazer parte da convivência da classe. Além disso, haverá uma maior interação e intimidade entre os alunos, o que proporcionará relacionamentos significativos. Então, interação, porque um participa com o outro, um ajuda o outro, aumenta a intimidade, a confiança. Ora por mim, eu preciso perdoar uma pessoa, não estou conseguindo. Ora por mim, eu tenho que pedir perdão a uma pessoa, estou com vergonha, estou sem coragem. Então, aumenta essa intimidade entre os alunos, né? E proporciona esses relacionamentos mais significativos. A personalidade do professor e os relacionamentos que ele desenvolve provocarão alterações na personalidade dos seus alunos. Olha que interessante, né? Então veja que o professor vai contribuir com as suas experiências. O professor vai contribuir também com aquilo que ele já passou, com a sua personalidade, como ele foi mudado, como ele foi transformado pela palavra de Deus, né? Então a ideia é que o professor seja um influencer, ou seja, um influenciador para os seus alunos, tá? Então ele não é aquele que fala e os outros ouvem, ele é aquele que influencia, né? Perguntas?